Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês o passo a passo de como eu faço as caixas personalizadas dos meus Funkos Pops de forma 100% gratuita. E essa caixa não necessariamente vocês precisam utilizar apenas para Funko Pop, vocês podem utilizar também para velas personalizadas, topo de bolo e qualquer outro tipo de artesanato que vocês façam, porque vocês vão perceber que é muito mais em conta vocês fazerem e montar a própria caixa do que vocês comprarem pronto. E o nosso cliente, quando a gente entrega algo personalizado para ele fica muito mais satisfeito e com isso ele acaba indicando você para muitas outras pessoas. E é isso que a gente quer quando a gente faz nosso trabalho com tanto amor e carinho. Então, antes de começar esse vídeo, eu já gostaria de pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e compartilhar esse vídeo com outras pessoas também. Então vamos lá para o que importa, que é para nossa caixa personalizada. Você vai precisar de um aplicativo chamado Canva. Eu já gravei outros vídeos aqui para vocês mostrando, utilizando o Canva, mostrei fazendo papeletas para laços, etiquetas para laços de forma 100% gratuita e hoje não seria diferente porque o Canva é o meu maior aliado aqui. Não estou sendo patrocinada nem paga para falar isso para vocês, mas é porque realmente eu utilizo e faz muito parte do meu dia a dia utilizar esse aplicativo. E como ele é gratuito, é muito interessante compartilhar ele aqui com vocês. A única coisa que vai precisar para vocês utilizarem o Canva é vocês criarem uma conta e após vocês criarem uma conta, vocês vão ser redirecionados para essa página, assim como a minha. Como vocês podem ver aqui, o meu é gratuito e tem também a versão paga, mas o gratuito já super atende todas as necessidades que eu preciso. Então vamos lá para a montagem da nossa caixa e a primeira coisa que a gente vai precisar é vir aqui em criar um design, tamanho personalizado, essa primeira opção aqui, e o meu eu já deixei configurado. Aqui na largura vocês vão colocar 42 centímetros, na altura vocês vão colocar 29,7 e aqui é muito interessante que vocês coloquem na unidade de medida centímetros para que a caixa de vocês fique exatamente do mesmo tamanho que a minha. Com todas essas configurações feitas, vocês vão vir aqui em criar um novo design e eles vão te redirecionar para uma nova página. Esse tamanho de folha que eu coloquei aqui para vocês é de uma folha A3. E a folha A3 ela é 2 vezes a folha A4. Então, por que, Isa, que você não faz na folha 4? Porque o tamanho da caixinha ela é um pouquinho maior do que a folha 4. E aí, se a gente faz na folha 4, ele acaba cortando quando a gente faz a impressão e não fica legal, a gente não consegue montar de forma correta a caixa. Então, eu faço a minha impressão aqui na folha 3, eu mando imprimir na gráfica. Aqui onde eu moro, em Cuiabá, no Mato Grosso, fica R$6 a impressão, fica super em conta, não é caro. Então vale super a pena porque a qualidade da impressão também fica muito boa. Então antes de começar eu vou mostrar para vocês um modelo que eu já tenho pronto de caixa personalizada para vocês conseguirem associar todas as coisas que eu for compartilhando e mostrando para vocês. Então aqui nessa outra aba eu já tenho uma caixa finalizada, eu vou aproximar aqui para vocês conseguirem ver um pouco melhor. Então aqui a gente já tem a caixinha pronta na folha 3, que é da mesma forma que a gente vai fazer. Então, aqui em uma única etapa, a gente tem 3 lados da caixinha. Aqui a gente tem uma parte separada porque não cabe, né, de uma forma inteira. E aqui a gente tem a parte de baixo e também a parte de cima da caixinha. Então, com todos esses lados aqui montados, quando a gente imprime, a gente consegue ter a caixinha 100% personalizada. E é muito legal que você consegue modificar absolutamente tudo aqui dentro. Então, é por isso que eu falo para vocês, o personalizado, as pessoas dão muito mais valor do que algo que a gente simplesmente entrega em uma sacola simples, não de qualquer forma, porque a sacola ela também tem um custo, mas quando a gente entrega em uma caixinha, gente, transborda muito mais amor. Então vamos lá que agora a gente vai começar na montagem da nossa caixa.
Uma coisa que eu gosto sempre de fazer antes de começar a montar a caixa é mudar esse plano branco aqui para preto, porque como vocês conseguiram ver aqui nessa outra aba, algumas partes da nossa caixa ela é branca. Então se eu deixo branco no branco, enquanto eu estou montando a caixinha, eu não consigo diferenciar e eu fico muito mais suscetível a erro do que quando eu estou no plano preto. Então, com o plano preto aqui, a gente já consegue começar a montagem da nossa caixa. Algo muito interessante de mostrar para vocês é que aqui eu tenho essa régua, tanto na parte de cima quanto na lateral aqui do meu Canva. Quando você abre o Canva pela primeira vez e você não tem isso habilitado, para você não vai aparecer. Mas eu vou mostrar para vocês como que eu faço para habilitar. Então, você vai vir aqui em Arquivo, vem em configurações de visualização e aí aqui você vai colocar mostrar réguas e guias. Essas réguas e guias são essas réguas que aparecem tanto aqui na parte de cima quanto aqui na lateral do nosso Canva. Outra coisa que eu também gosto de habilitar nessa mesma aba de configuração é essa linha tracejada que vocês estão vendo aqui. Por que eu gosto de habilitar essa linha tracejada? Porque isso limita até onde eu posso desenhar. Porque quando a gente faz a impressão da nossa caixa, se a gente encosta o nosso desenho aqui, ele acaba cortando na hora da impressão e não fica legal. Então, eu coloco aqui, ó, mostrar sangria. A sangria significa essa linha tracejada. Então, com essas duas coisas habilitadas, a gente já pode sim começar a fazer a nossa caixa. Eu venho aqui em elementos, venho aqui em formas, e em formas eu clico aqui no quadrado. Esse quadrado eu vou modificar a cor dele para branco. O Canva ele é um aplicativo muito intuitivo, então você consegue facilmente utilizar ele olhando o que tem aqui, porque tudo que você clica, ó, ele te dá o que você precisa fazer. Então, se vocês repararem aqui na minha régua, ele tá contando de 5 em 5, tanto na parte de cima quanto aqui na lateral. E querendo ou não, isso dificulta um pouco para que a gente consiga saber exatamente o tamanho que a gente quer. Então, uma dica que eu dou para vocês é apertar com o Ctrl no teclado de vocês e ir com o scroll do mouse até aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, assim sucessivamente, para que a gente consiga fazer de uma forma correta a nossa caixinha. Então, com isso aqui já feito, com essa forma aproximada aqui de se trabalhar, eu vou deixar a primeira parte da minha caixa com 17 centímetros. Então, eu venho aqui até o 17 e eu deixo essa segunda parte aqui com 8 centímetros. Então, agora a gente já começou a modelar a nossa caixinha, né? A dar vida para ela. Então, vocês vão reparar que eu vou aproximando e vou diminuindo durante todo aqui o nosso trabalho, durante toda a nossa arte, porque assim eu consigo visualizar o que eu estou fazendo. Com essa parte já feita, eu vou deixar ela aqui no final da caixinha, porque eu vou utilizar sempre esse eixo aqui, que eu vou chamar ele de eixo 0, para a gente conseguir saber qual que é o tamanho das coisas que a gente está fazendo. Então, a primeira parte da minha caixinha, que é essa parte aqui, ó, ela já está finalizada. Vocês estão vendo que eu já deixei aquele plano ali, esse retângulo branco. Então, agora, eu posso clicar aqui em cima dele e aqui nesse maisinho, vocês vão ver que está escrito duplicar. Eu duplico e agora eu tenho um novo retângulo. Esse novo retângulo, eu vou jogar ele lá para cima de novo, para que a gente consiga editar ele. Esse retângulo, eu quero que ele fique com o tamanho de 17 centímetros, assim como o outro, porém eu quero que aqui na parte de baixo ele fique com 10 centímetros, então eu aumento um pouco ele. Essa parte aqui é essa parte do meio da caixinha, que ela é um pouquinho maior do que as laterais, que é a parte frontal da caixa. Então eu deixo ela um pouco maior, venho aqui e encaixo aqui com a outra parte que eu já tinha feito. Como essa parte de baixo é igual a essa parte de cima, eu posso simplesmente duplicar e colar aqui embaixo, que eu já tenho as 3 partes da minha caixa. Então, agora que eu já tenho as 3 partes brancas da minha caixa, que se vocês analisarem aqui,
todo ele tem parte branca embaixo, né? Antes de ter essa parte de cor em cima. Então, agora que eu já tenho esses 3 retângulos, a gente pode começar a dar vida para nossa caixa. Eu vou fazer essa parte aqui agora, que é a parte onde a gente vai colocar acetato depois que a caixinha estiver pronta. A gente recorta essa parte aqui e coloca acetato aqui na caixinha para a gente conseguir ver o que tem dentro. Então vamos lá para essas medidas. Eu vou vir aqui e vou pegar um novo retângulo, eu vou mudar a cor dele, vou colocar aqui num cinza mais escuro para que vocês consigam identificar melhor as cores aí que a gente está fazendo. Então, vou colocar ele ali no começo ali do nosso eixo 0. Eu vou aproximar para aumentar aqui, como eu tinha falado para vocês que eu gosto de trabalhar. E aqui eu vou deixar ele com 10 centímetros, então eu aumento, e com 5 centímetros, então eu diminuo. Então, aqui ficou 10 por 5. Com isso feito, eu venho aqui na minha caixinha, ó, e encontro o meio. Vocês vão reparar que vai ter algumas linhas rosa interligando uma a outra. Isso significa que você está no eixo, que você está ali na parte central do seu plano, né? Que o nosso plano aqui no caso é o retângulo. Com isso feito, eu vou encostar essa parte cinza aqui no limite dessa parte da caixa, que vai ficar assim, ó. Ele tá aqui no limite, se vocês conseguirem analisar aqui. Bom, a gente ainda precisa aumentar essa parte aqui, mas para facilitar, eu vou copiar e colar e vou colocar aqui no nosso plano 0 de novo. E aqui precisa permanecer com 10 centímetros, porém aqui eu vou deixar com 7 centímetros, então eu vou aumentar um pouquinho. Na verdade, vou aumentar 2 centímetros do que estava antes. Diminuo novamente e vou colar aqui na outra parte. Então, a parte onde vai o acetato, a gente já tem ela aqui na nossa caixa. A gente precisa colocar o nosso ponto de cor, que é essa parte aqui no meu onde está a cor de rosa. Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer isso. Novamente com o retângulo, eu venho aqui, vou colocar aqui a cor rosa. Eu posso vir aqui, ó, nesse maisinho de cor. Aqui eu arrasto pro tom de cor de rosa. Vamos fazer ali, tentar fazer parecido. Venho aqui num tom mais escuro. E se vocês verem aqui, ó, tem alterar tudo. Se eu alterar tudo, até a parte cinza aqui que tava, ela fica nessa cor de rosa. Eu venho aqui em voltar para ficar somente esse quadrado aqui no cor de rosa. E aí, o que a gente vai fazer? Coloco ali no meu eixo 0 de novo. E essa parte aqui de dentro, qual que vai ser o tamanho dela? Vou aproximar. Ela vai ter 15, então eu puxo até o 15 por 6. Então, aqui eu vou diminuir um pouquinho, ó. Eu deixo até o 6. Encosto aqui, sempre com a minha régua. Diminuo. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou aproximar aqui nessa parte para vocês conseguirem ver melhor. Eu venho aqui, ó, nessa primeira parte aqui, não tem o rosa. Vocês estão vendo que é todo branco? Então, nessa parte eu não coloco. Eu vou colocar só aqui no final, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês conseguirem ver. Olha só. Coloquei aqui. Eu acho que esse tom de rosa que eu escolhi ele ainda tá um pouco forte. Vou deixar ele um pouquinho mais claro, para ficar um pouco mais parecido com o que a gente tem ali. Pronto. Ó, ficou um pouco mais parecido com esse que a gente já tem aqui. Agora, eu preciso colocar dessa outra parte. Então, vamos lá. Eu vou duplicar essa daqui, vou diminuir aqui e vou colocar lá no meu eixo 0 de novo. Essa parte do meio tem 10 por 17. Então, aqui tem 17 centímetros e aqui tem 10 centímetros. Isso significa que quando eu aproximo, isso aqui eu preciso deixar no 15, porque eu tô fazendo com 2 centímetros de borda, um para cada lado. Então, se tem 17, eu deixo ele com 15. E se tem 10 centímetros, significa que aqui na minha borda eu vou ter que deixar ele com 8. Então, eu venho aqui e puxo até o 8, ó. Pronto, deixei do tamanho certo, agora eu já posso levar aqui para o eixo. De novo, ó, as linhas rosas deixa certinho no eixo que ele precisa estar. Eu preciso levar isso aqui para trás agora,
porque o cinza precisa ficar na frente. Então, eu clico com o meu botão direito do mouse, venho aqui em camadas, enviar para trás. Opa, desculpa, é mover para trás. Venho aqui, ó, camadas, mover para trás. Então, a parte cinza ficou na frente, a parte rosa ficou no fundo e aqui o branco é a borda. Essa parte aqui o branco não tem e agora a nossa caixinha começou a tomar um pouco mais de vida. Com isso feito, a gente precisa criar essas abinhas laterais aqui, que é onde a gente vai fazer a colagem da nossa caixa. Quando a gente fizer a montagem dela, a gente precisa colar ela dessa forma aqui com essas abinhas. Então, o que a gente precisa fazer? Eu vou vir novamente com o retângulo, ele vai permanecer na cor rosa, vou colocar ele no nosso eixo 0, vou aproximar e aqui eu vou deixar ele com 1 centímetro. Então, eu venho com ele até 1 centímetro, tá bom? E aí, eu vou diminuir aqui e vou ver o tamanho. Vou fazer esse aqui primeiro, ó, para vocês verem. Vou diminuir aqui, deixar do tamanho certinho. E aí, o que eu preciso fazer? Eu vou vir aqui em Busque Elementos, na parte de Elementos, Busque Elementos, eu vou colocar triângulo, retângulo. Então, eu clico aqui no triângulo, retângulo, tem algumas opções que são pagas, mas a gente não precisa utilizar o pago. Eu venho aqui em Elementos Gráficos, Ver Tudo, e quando eu clico em Ver Tudo, ele aparece para mim algumas opções gratuitas. Nessas opções gratuitas, eu venho nesse daqui, ó, e clico. Tá bom? E a gente vai utilizar ele para fazer essas abinhas aqui. Vou deixar ele da cor rosa também, assim como o outro elemento. E agora o que a gente precisa fazer? Eu vou rotacionar ele aqui, dessa forma. Ele vai ficar aqui em 180 graus. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui, vou encaixar ele. Na verdade, vou diminuir um pouco para ficar mais fácil de encaixar. Eu vou aproximar bem ali para vocês conseguirem ver, ó. Eu vou encaixar ele aqui na beiradinha e vou diminuir até o tamanho exato. Tá vendo? Ele ficou até escondidinho aqui. Eu venho no meu retângulo maior e diminuo. Olha lá como que ficou. Ele criou uma abinha. Ele criou uma ponta, ó. Deixa eu mostrar para vocês conseguirem ver um pouco melhor. Depois que ele criou essa ponta, qual que é a outra coisa que eu preciso fazer? Eu venho aqui novamente, copio, vou duplicar aqui, ó, essa parte do retângulo, vou colocar aqui na parte de cima e aí eu vou vir no meu retângulo e também vou duplicar. Com isso feito, eu vou rotacionar de novo, ó, vou rotacionar de novo e vou deixar ele nessa posição. Vou vir aqui em inverter, opa, inverti errado. Inverter horizontalmente. E aí, eu vou diminuir aqui um pedaço. E vou encaixar aqui, ó. O meu ainda deixei da forma errada, peraí. Deixa eu rotacionar aqui de novo. Eu vou rotacionar ele dessa forma aqui, ó. Pra ele encaixar a pontinha ali, vocês conseguem ver? E aí eu puxo e encaixo. Olha lá como que ficou, gente. É dessa forma que precisa ficar a nossa abinha. E aí, depois que tudo está feito, eu seleciono e venho aqui em agrupar. Quando eu seleciono mais de um elemento, ele pede se eu quero agrupar. Aqui eu clico que sim. Então eu agrupo. Vou diminuir aqui para vocês conseguirem ver como que tá ficando. Então, fiz essa parte dessa primeira abinha aqui. E agora eu vou selecionar tudo e vou trazer ele aqui mais pro meio para a gente conseguir fazer a abinha do outro lado também. Então vamos lá. Vou vir aqui, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, vou rotacionar aqui em 180 graus. E se vocês verem, se eu só colar aqui, ele fica diferente, tá vendo? Então aqui a gente precisa dar uma modificada nele para que ele fique dos dois lados iguais. Então eu clico em desagrupar e aí eu vou vir aqui, ó, arrasto essa parte aqui, venho com essa parte de cima e coloco embaixo e venho com essa parte aqui e coloco aqui. Pronto, não tem dificuldade. Já ficou pronto. Seleciono tudo mais uma vez e agrupo. Agora ficou os dois lados iguais dessa abinha. Olha lá para vocês verem. Ficou essa parte igual a essa parte. Agora que essa parte de cima aqui já está finalizada, eu preciso fazer a parte de baixo. Então, como que eu vou fazer? Aqui no meio eu vou copiar
vou dar um Ctrl C, Ctrl V, deixo aqui separadinho, desagrupo e eu posso apagar essa parte de cima. Eu vou ficar apenas com a parte de baixo. Venho aqui e movo, encosto aqui e essa partezinha aqui, ó, tá vendo? Essa partezinha do triângulo retângulo, eu duplico e venho aqui e inverter e inverto verticalmente, tá vendo? Aí eu venho aqui e coloco ali junto ao outro lado. Olha como que ele fica. Eita, que eu não fiz certinho. Pronto, ó. Tá vendo? Ficou dessa forma. Eu venho aqui mais uma vez, agrupo, dou um Ctrl C, Ctrl V, venho aqui do outro lado, rotaciono para ficar num ângulo de 180 graus, encosto aqui. E aí a gente já tem duas partes dessas abinhas aqui feitas. Agora a gente precisa fazer esse outro lado. Esse outro lado, ele é um pouco mais fácil porque a gente já tem um lado dele pronto. Então a gente só precisa copiar e rotacionar para ficar igual. Então eu venho aqui Ctrl C, Ctrl V. E aí eu vou desagrupar. Vou chegar mais pertinho aqui para vocês conseguirem ver. Venho aqui, ó, coloco essa pontinha, inverto verticalmente, encosto ali no outro, venho com essa parte, coloco aqui. Agora, eu venho aqui novamente com o retângulo, encaixo aqui em cima, venho com essa parte, ó, deixa eu arrumar certinho aqui que ficou um buraquinho. E aí eu vou vir com esse retângulo que sobrou, e eu vou rotacionar ele. Ó lá, deixo em 180 graus. Encaixo para ficar certinho. E olha como que ficou, gente, que coisa mais gracinha. Então aqui eu já tenho, falta só esse lado. Desse lado, a gente esqueceu aqui de criar um grupo, né? Então eu agrupo ele. Eu venho aqui, dou Ctrl C, Ctrl V. E eu vou rotacionar 180 graus. E agora eu vou fazer de novo, desagrupo, chego bem pertinho, venho primeiro com essa parte, encaixo aqui, venho com um triângulo retângulo e eu venho aqui, ó, inverto ele, deixo aqui num ângulo de 90 graus, encaixo. Aí eu venho novamente com o retângulo, encaixo aqui. Encaixa bem certinho, tá, gente? E aí eu venho novamente com o triângulo retângulo e eu deixo aqui no ângulo de 90 graus e encaixo. Ó, pronto. Aí eu agrupo. Quando você agrupa, ele fica todos os elementos dentro de um único grupo, então é mais fácil de você movimentar e das pecinhas não se perderem. Então, eu vou deixar esse cinza aqui que eu coloquei um pouco mais claro para não ficar tão carregado a nossa caixinha, porque tá parecendo que tá ficando tudo tão escuro, né? Ó, pronto, ficou um pouquinho melhor agora. Agora que eu já tenho essa parte pronta, a gente precisa fazer essa abinha aqui de baixo também. Só que essa abinha de baixo, eu já tenho ela basicamente pronta. Eu venho aqui, dou um Ctrl C, Ctrl V, vou girar num ângulo de 90 graus, venho aqui, ó, encaixo, eu vou precisar aumentar ele um pouquinho, então eu desagrupo, movo isso aqui lá pro canto e aumento essa abinha. Esse retângulo. Com isso feito, deixa eu ajustar certinho aqui para ficar do tamanho certo. Eu crio um grupo, venho em agrupar e pronto, gente. Olha só como que a nossa caixinha está ficando a coisa mais linda. Em partes de medidas, a gente já tem uma parte da caixinha finalizada. Agora eu preciso fazer esse outro lado aqui e preciso fazer a parte de cima e também a parte de baixo. Então vamos lá. Eu vou mover isso aqui novamente aqui para o cantinho para vocês verem como que vai ficar a outra parte. Venho aqui e dou um Ctrl C, Ctrl V,
Ó, vou deixar aqui do ladinho para vocês conseguirem ver o que eu tô fazendo. Porém, a parte de trás não vai ter acetato, ela vai ser apenas o contorno rosinha. E também não vai ter essas partes aqui das laterais. Ó, deixa eu apagar aqui. Então, eu posso apagar dos dois lados. E a única coisa que eu preciso é de um fechamento aqui pro outro lado para fechar aqui na caixinha, ó, porque esse lado ficou sem. Então, eu venho aqui com o que eu já fiz, dou Ctrl C, Ctrl V e só colo aqui, ó. Deixa eu aproximar mais pra gente ver se a gente tá colando certinho. Colo dessa forma e olha só como que tá ficando a nossa caixinha. Que coisa mais fofa. Aí, eu vou vir aqui. Vou deixar ela aqui na parte de baixo, ó. Tô deixando essa parte aqui de cima livre, gente, para vocês conseguirem ver certinho os tamanhos e as medidas que eu for fazendo, tá bom? Ali no outro eu deixei essa parte aqui, essas no fundo, mas aqui eu tô fazendo dessa forma para vocês realmente conseguirem ver o tamanho das coisas. Então vamos lá. Voltamos aqui, ó, em formas, elementos, formas, mais uma vez com o quadrado, e aí eu encaixo esse quadrado ali no meu eixo zero novamente e vou deixar ele branco, porque a gente precisa da parte branca antes mesmo da parte colorida. Aproximo bem e agora a gente precisa usar uma questão de lógica. Aqui a gente tem 10 centímetros, aqui a gente tem 8 centímetros. Então, para a nossa caixinha fechar, um lado dela precisa ficar com 8 centímetros e um lado dela precisa ficar com 10 centímetros. Então, vamos lá. Essa primeira parte aqui precisa ficar com 8 centímetros. Então, eu vou diminuir 8 centímetros e essa parte aqui precisa ficar com 10 centímetros, então eu aumento. Olha só como tá ficando. Diminuo. Como são duas partes iguais, eu posso dar Ctrl C, Ctrl V e colar uma na outra aqui, ó, pra gente diminuir e ocupar um pouco menos de espaço na nossa folha e conseguir aproveitar o máximo dela. Como a gente já tem as partes laterais aqui, a gente pode simplesmente copiar e colar, ó, vem aqui, copio e colo. Porém, se vocês repararem lá na caixinha, é arredondado essa parte aqui. Então, a única coisa que a gente precisa fazer é desagrupar, vir aqui, excluir os cantinhos, venho aqui em formas, novamente, ver tudo, venho aqui no círculo, e aqui a gente vai fazer o seguinte, diminui um pouco, venho aqui, ó, encaixo ele e vou diminuindo até ficar do tamanho certinho. Ó. Vou encaixando. Diminuiu. Agora, o que que a gente precisa fazer? Eu preciso levar isso aqui para trás. Então, eu venho aqui, ó, camadas, mover para trás. Opa. Venho aqui, mover para trás e ele fica abaixo do branco. Venho aqui, só copio pro outro lado. E venho de novo, camadas, mover para trás. Ai, não foi. Deixa eu ir de novo. Ó, enviar para trás. Pronto. Foi. Eu vou criar um grupo. Aí, quando eu crio o grupo, ele vem para frente de novo. Eu vou enviar para trás mais uma vez. Pronto. Ficou certinho. Feito isso, eu vou copiar e vou enviar para o outro lado. Vou rotacionar 180 graus e vou colar lá do outro lado. E vou em camadas, enviar para trás. Pronto, as abinhas já estão prontas, finalizadas. O que que eu preciso fazer agora? A parte de dentro. Então, como que a gente vai fazer isso? Venho aqui em quadrado novamente, vou encostar aqui, ó, não tem problema que vai ficar um por cima do outro, é só pra gente saber e ver o tamanho, né, da medida. Aqui, como tem 8 centímetros desse lado e 10 centímetros desse lado aqui agora vai ficar com 6 centímetros, ó, deixa eu aumentar mais para vocês conseguirem ver. Vai ficar com 6 centímetros e desse lado aqui vai ficar com 8 centímetros, então diminuo um pouquinho também. Ó, venho aqui, encaixo no meio, as linhas rosinhas elas vão aparecer.
E aí a gente sabe que a gente tá centralizado. Pronto. Olha como ficou bonitinho. Esse outro lado aqui, por ser a parte do fundo da caixinha, é o lugar onde eu coloco as minhas informações. Por exemplo, WhatsApp, Instagram. Parabéns por você ter adquirido um produto do Ateliê Mimos Score. E aqui eu também gosto de colocar como armazenar a peça. Então, é alguns cuidados que você precisa ter. Eu deixo em um tom mais clarinho. Então, eu só copio aqui e mudo a cor. Venho aqui na cor e mudo a cor e não deixo ele no rosa. Pronto. Ó como que tá ficando. A nossa caixinha, em questões de medidas, ela está finalizada. É isso que a gente precisa fazer. Vou copiar tudo aqui, vou centralizar essa caixinha para ela ficar centralizada na folha, todas as partes. Em questão de medidas, gente, é isso. Agora você vai personalizar a sua caixa da forma como você quiser. Então, você pode utilizar isso para funko, você pode utilizar para topo de bolo, você pode utilizar para vela personalizada. Aqui, depois que você já tem todas essas medidas feitas, você pode utilizar a sua imaginação e fazer o que você bem entender. E lembrando que antes de vocês finalizarem, precisa voltar aqui para o branco. Só que quando você volta para o branco, olha só como que fica. A gente não consegue identificar onde que tá a nossa caixa. Então, o que que eu faço? Eu coloco essas linhas tracejadas aqui para limitar aonde é a minha caixa. Então, vou voltar aqui pro preto para vocês, para mostrar como que fica. Venho aqui em elementos, venho aqui em linha, ó. Venho aqui nesse pontilhado mesmo, aproximo bem. Deixo essa linha pontilhada da mesma cor da caixinha. Então, ó, clico aqui, coloco da mesma cor da caixinha, aumento ele para ele ficar do tamanho certinho e faço isso no entorno de todos os lugares onde estão brancos. Prontinho, finalizei aqui e agora sim eu posso vir e modificar o meu fundo para branco e vocês vão ver a diferença. Olha isso, gente, que magnífico. Aqui a gente não coloca, porque depois aqui a gente consegue, né, a gente vai cortar e montar a caixinha, então essa parte aqui onde tá tracejado vai ser recortado, então é por isso que a gente coloca só para conseguir delimitar a caixinha mesmo, mas aqui nessa parte não precisa, porque se você vir com uma régua depois e ligar os pontos, você já consegue marcar certinho a sua caixa. Então é assim que fica a caixinha, eu espero muito que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como eu faço para caracterizar essa caixinha para Funko Pop ficar a coisa mais linda como vocês viram aqui no decorrer do vídeo. Porém, como eu falei para vocês, não necessariamente vocês precisam utilizar essa caixa apenas para Funko. Vocês podem usar para topo de bolo, velas personalizadas e qualquer outro tipo de artesanato que vocês façam, porque entregar o seu produto em uma caixa personalizada valoriza muito o seu trabalho e as pessoas ficam simplesmente encantadas. Façam o teste e me contem aqui nos comentários o que vocês acharam, o que os clientes de vocês acharam. E também vai ter vídeo montando a caixinha, vai ter vídeo mostrando em qual folha eu faço a impressão, qual é a qualidade que fica da caixinha, vai ter tudo isso aqui no canal para vocês. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, porque eu fiquei muito tempo sem gravar vídeos aqui para vocês, fiquei mais de um ano sem postar, então os algoritmos do YouTube não tá mais entregando, né, os meus conteúdos. Então, para que você possa me ajudar, para que esse vídeo chegue e alcance mais pessoas, deixa um comentário, deixa o seu like, compartilha com um amigo, que isso vai me ajudar muito. É isso, um grande beijo para todos vocês e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!